Boa tarde, meus irmãos. Vamos começar então mais uma escola dominical. Graças ao Senhor. Vamos tratar hoje a segunda marca da Igreja Saudável. E antes da gente começar a nossa escola dominical, quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias de vocês em Salmos, livro de Salmos. Vamos ler o Salmo de número 19. Salmo 19, a gente vai ler dos versos 7 a 14. Vamos ler do verso 7 a 14, Salmo 19. Os irmãos encontraram aí? Amém? Vamos ler então. Eu vou ler o 7, aí os irmãos dão continuidade no texto, tá bom? Eu leio o 7, os irmãos leem o 8 e a gente vai assim até o 14, revezando. Amém? Vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais doces do que o mel e destilados favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Vamos ler juntos o 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, irmãos? Então vamos iniciar a nossa escola dominical. Vamos fazer uma oração para a gente entrar na recapitulação do domingo passado. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, o teu dia, dia do Senhor. E te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, com disposição para ouvir a tua palavra e aprender mais de ti, buscando esse que é o nosso objetivo, Pai, te conhecer, te glorificar e assim, Pai, fazer parte do teu povo santo e que essa comunidade possa de fato ser uma congregação saudável, possa ser uma igreja saudável. Então ensina os nossos corações, dá-nos humildade e submissão para aprender mais do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica mais fácil assim. Então vamos lá, irmãos. Recapitulando então o domingo passado. Nós vimos a primeira marca da igreja saudável, que é a pregação expositiva. Para quem não estava aqui, um breve resumo. Pregação expositiva é uma marca da igreja saudável porque... Primeiro, ela obriga o pregador, que no caso aqui na nossa comunidade é o pastor Melquides, a se submeter ao texto bíblico. Ele é obrigado a seguir o que o texto fala e não o que ele planejou para dar de estudo, né? Então isso é uma coisa boa. Segunda coisa boa, a igreja vai ter que ouvir aquilo que ela precisa ouvir. Porque se o pastor está sendo obediente ao texto, a igreja não vai ficar ouvindo mensagenzinha bolada para agradar o nosso coração, não, mas vai ser a palavra de Deus que está sendo pregada e é o que a igreja vai ouvir, o que ela precisa é a palavra. Então isso é uma segunda coisa boa. E por fim, faz com que a igreja então aprenda o conteúdo que é informado pela Bíblia, aprenda aquilo que a Bíblia está ensinando de fato. Isso é uma bênção para a vida da igreja. Então a pregação expositiva ela é boa por isso, ela abre o livro para que a igreja conheça a verdade da Bíblia. Tá? Agora, para a gente ir para a segunda marca, uma pergunta que a gente se faz, ou melhor, duas perguntas mas o que eu tenho que crer sobre Deus? Como é que eu vou saber se a pregação do pastor Melquides está correta? Não que a gente desconfie do nosso pastor, mas assim, qual é o meu referencial? Como é que eu vou saber? Porque olha só, quando eu estava na UFAM, não sei se o pastor Melquides, no tempo dele de UFAM, já existia isso, pastor, mas lá na UFAM tem uns pregadores que ficam lá por dentro da UFAM pregando lá. E aí você vai, curioso, querer ouvir o que esse pessoal está falando, aí chega lá uns falando assim, olha, no Jardim do Éden, não tinha só Adão e Eva.
não era só o pai, mas tinha uma deusa mãe que criou a Eva. Aí você chega lá e vai ouvindo lá as besteiras que estão falando lá. E aí? Como é que eu, cristão normal, que não sou pastor, que não fui para o seminário, que não estudei teologia, como é que eu, um cristão normal, o senhor, um cristão normal, vai rebater essas coisas? Como é que eu vou saber me defender das mentiras que pregam sobre a Bíblia por aí? É só o pastor que tem que saber o que a Bíblia diz? Não, não é só o pastor. Então, a nossa pergunta de hoje é: qual é a marca de uma igreja saudável que conhece a palavra? Já vimos como a palavra tem que ser pregada, expositivamente. O pastor vem aqui e abre o livro. Mas o que é que você deve crer sobre a palavra? Como é que você se prepara para receber a palavra? E aí vem a resposta. A segunda marca de uma igreja saudável é uma teologia bíblica. Para algumas pessoas, esse conceito de teologia, essa palavra teologia, assusta. A gente ouve por aí muitas pessoas falarem que teologia é conhecimento dos homens, que vai contra a Bíblia, que vai contra a própria palavra de Deus, que teologia vai contra a fé, porque a fé é uma coisa espiritual e as palavras são invenção dos homens. Mas nós, principalmente nós aqui presbiterianos não podemos falar esse tipo de coisa. Porque a nossa igreja não só tem uma teologia bíblica, como ela faz questão de defender a sua teologia. Por exemplo, quando a igreja presbiteriana surgiu, ela surgiu declarando a sua fé por meio de um documento chamado Confissão de Fé de Westminster. Então, a marca de um presbiteriano é ele defender as suas doutrinas. Então, se você ouviu por aí essa história de que teologia é coisa dos homens, é invenção dos homens, não foi um presbiteriano que falou isso. Os presbiterianos sempre deram valor. Mas, mais importante que isso, para você não ter mais essa ideia errada do que é teologia, vamos falar o que é teologia de verdade. Está aí a pergunta de azul. O que é teologia? E aí, irmãos, para os irmãos entenderem, teologia, essa palavra teologia, resumidamente ela é o estudo de quem é Deus. A teologia trata sobre quem é Deus. Então a teologia não é só um curso de faculdade. A teologia não é só uma coisa que você aprende nos seminários para onde vão os pastores. Teologia é a ideia de quem é Deus. Logo, como disse C.S. Lewis, todos somos teólogos. Todos vocês aqui, inclusive eu, todos nós aqui somos teólogos. Nós não somos formados no curso de teologia, só o pastor que é. Mas todos nós temos uma teologia porque todos nós acreditamos em Deus. Porque todos nós temos alguma ideia de quem é Deus, então todos nós somos teólogos. Porque teologia é isso, é falar sobre o ser de Deus, falar sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Então, se você tem alguma ideia sobre quem é Deus, você tem uma teologia. Primeiro ponto entendido, irmãos, aqui? Então, dá para fugir de teologia? Não dá para fugir de teologia. A partir do momento que você pensa em Deus, que você tem uma ideia sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, você já tem uma teologia. Você já se fez um teólogo. Então não fuja de teologia, não ache que teologia é coisa dos homens intelectuais, que não tem nada a ver com a igreja. Agora, a gente tem que fazer uma outra pergunta, além de quem é Deus. A gente tem que perguntar de onde vem a sua ideia de quem é Deus. Tá bom, você tem uma teologia, todos vocês têm uma teologia, eu tenho uma teologia. Eu penso sobre Deus. Mas a partir de que você pensa sobre quem é Deus? Da onde você foi tirar a tua ideia de que Deus é essa pessoa que você está pensando? Vocês já viram o desenho de Deus aí como um senhor de barba branca, bonitinho e tal? Da onde tiraram essa ideia? Alguém criou uma teologia para construir isso. Ou então esse pessoal lá que eu disse para vocês lá da universidade que prega que Deus era uma mulher lá no Éden. Da onde eles tiraram isso? Eles tiraram de algum lugar e construíram uma teologia. Então veja, irmãos, não dá para fugir dessa ideia. Todos nós temos uma teologia e todos nós temos uma fonte da onde nós tiramos nossas ideias. O que eu quero defender aqui para hoje como uma marca da igreja saudável, para essa comunidade filipenses, é que nós tenhamos uma teologia bíblica. Ou seja, que a nossa fonte de revelação para dizer para a gente quem é Deus, seja o quê? A Bíblia. Eu não vou dizer quem é Deus para vocês a partir da minha imaginação. Eu não vou dizer para vocês quem é Deus a partir de uma revelação que eu tive na minha casa, lá no meu quarto. Eu estava ajoelhado orando e Deus falou comigo, aí eu vou chegar aqui e vou ensinar você. Não, eu só posso ensinar vocês, a comunidade, o pastor também só pode ensinar vocês com base na fonte de revelação. A minha ideia, a minha imaginação, os meus sonhos, a minha experiência espiritual não valem nada para ensinar vocês. Serve para minha edificação,
Se eu sentir que na minha oração de madrugada Deus falou comigo, amém. É para minha edificação. Mas para o ensino da igreja, só se for baseado aqui, ó, na Bíblia. Então, o que eu passo, as minhas experiências não devem ser usadas para ensinar a igreja. Então, quem é Deus? Da onde vem minha ideia de Deus? Tem que ser daqui. Senão, não entra nessa comunidade. Uma comunidade saudável tem que ter uma teologia bíblica. Uma teologia que a fonte de revelação de quem é Deus seja a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí a terceira pergunta, e você crê que isso é uma verdade absoluta? Veja, por que eu estou perguntando isso? Porque há pessoas que acreditam nisso, há pessoas que concordam que a Bíblia é a palavra de Deus, que aqui eu encontro a explicação de quem é Deus, mas elas acham que isso não é uma verdade absoluta. Elas acham assim, ó, essa é a minha fé, é a minha opinião, você tem a sua diferente da minha, e as duas são verdadeiras. Ou então a pessoa diz assim, essa é a minha fé, eu sou cristão, eu creio nesse livro, é a minha fé. Você é muçulmano, você crê no Alcorão, e nós dois estamos tranquilos, cremos no mesmo Deus. Vocês acham que isso é certo? Para esse livro ser a revelação de quem é Deus, ele precisa ser uma verdade absoluta. Ele precisa, veja bem, ele precisa dar um panorama, uma visão completa de quem somos nós, de onde eu vim, qual é o meu propósito nesse mundo, por que eu existo, por que o universo foi criado. Ele tem que responder perguntas gerais, não só uma pergunta sua, para você. Senão esse livro não é verdadeiro. Se esse livro é só uma opinião, se esse livro só é uma opinião sua, pessoal, para a sua vida pessoal, esse livro não é verdadeiro. Ele é só mais um livro. Mas nós não cremos nisso. O que nós cremos é que esse livro é a verdade absoluta, que ele responde todas as perguntas que a humanidade precisa saber para se encontrar. E o problema é que o mundo odeia verdades absolutas. Se você disser por aí que você é cristão, que você crê na Bíblia, tudo bem. E você não vai ser perseguido por causa disso. Mas se você disser, eu creio que a Bíblia é verdade e que tudo diferente dela está errado, aí você encontrou guerra. Se você disser, eu creio que a Bíblia é verdade, eu creio que Jesus Cristo é o meu Deus, e por isso os outros deuses são falsos, aí você procurou guerra. O mundo não gosta de verdade absoluta. O mundo não gosta que você seja firme na sua fé. O mundo quer que você diga o seguinte, olha, para mim Jesus é Deus. Mas se você quiser acreditar em outros deuses, eu acho que também são válidos. O mundo não quer que você tenha convicção. O mundo não quer que você tenha firmeza na sua fé. Esse é o problema. Ter firmeza, acreditar que a Bíblia é verdade absoluta, é um ato de guerra, irmãos. E a igreja que quer ser saudável precisa entrar nessa guerra. Ter uma teologia bíblica é acreditar que a palavra de Deus é verdade absoluta para todos os seres humanos que já existiram e que existem. Amém? E aí depois a quarta pergunta que está aí é, você conhece os sinais de uma verdade absoluta? Ou seja, irmãos, a ideia é, se você acredita que a Bíblia, você conhece os sinais da verdade bíblica, se você acredita que a Bíblia é um livro de verdade absoluta, aí eu te pergunto, quem ela diz que Deus é? Porque agora você já está no campo que eu estou querendo. Eu já te puxei para onde eu quero. Eu já fiz você ver que a Bíblia é um livro de verdade absoluta. Amém? Se os irmãos estão concordando, então agora os irmãos têm que entender. O que a Bíblia disser que Deus é verdade. Porque você acabou de admitir que a Bíblia é um livro de verdade absoluta. Não é a opinião do Diego, não é a opinião do pastor Melquiades. Então agora a gente precisa fazer uma pergunta em que a minha opinião não interessa mais. Em que a sua opinião não interessa mais. Agora a gente tem que fechar a boca e apenas olhar para o que o livro diz. O que o livro diz? Teologia bíblica, então, irmãos, para resumir esse primeiro ponto, o que é teologia bíblica? A resposta está lá embaixo. Teologia bíblica é a revelação do ser de Deus. Se você quer conhecer a Deus, irmãos, só por meio da palavra. Porque é aqui que Jesus Cristo está revelado. Você vai orar aí na sua casa. Ore muito na sua casa. Mas isso não vai te dar uma visão correta de quem Deus é. Procure a Deus meditando, procure a Deus na comunhão com seus amigos, com seus irmãos. Isso é tudo muito bom, válido, mas não vai te dar uma visão de quem Deus é. Deus escolheu se revelar por meio da sua palavra.
Então, complementando o que a gente viu no domingo passado, pregar expositivamente é importante, mas não basta. Se o pastor Melquiades chegar aqui e pregar um texto expositivamente, explicando o que cada versículo significa, mas ele não falar a verdade sobre Deus, não adianta nada ser expositiva. Então, além de pregar expositivamente, que é o que a gente disse domingo passado, tem que pregar corretamente. Tem que pregar com uma boa teologia bíblica. Os irmãos já entenderam que teologia bíblica não é coisa só para os intelectuais? Sim ou não? Sim ou não? Eita. Sim ou não? Mais ou menos. Teologia bíblica é uma marca de qualquer igreja que quer ser saudável. Se a gente não tiver uma boa teologia bíblica, a gente não vai ter uma boa revelação sobre quem é Deus, e aí a gente vai acreditar num Deus que foi inventado pelas nossas mentes. Tem sim, mano. Tá bem aqui, ó. Atividadezinha da escola dominical. Para entregar no domingo que vem, hein, irmãos? Então, vamos lá. Então, tá aí a afirmação. Teologia bíblica é a revelação do ser de Deus. Quem é Deus? E aí, o que então a Bíblia diz sobre Deus? Aqui é o que nós cremos. Nós cremos nisso aí. Que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Deus que está revelado nesse livro, ele é um Deus criador, santo, fiel, amoroso e soberano. Agora eu vou pedir para a igreja ler junto comigo essas qualidades, esses atributos de Deus. Vamos lá. O Deus da Bíblia é um Deus criador, santo, fiel, amoroso e soberano. Nós vamos ver cada uma dessas qualidades, desses atributos de Deus agora. Vamos começar então com o Deus da Bíblia é um Deus criador. Primeiro, irmãos, o Antigo Testamento, ele conta a história da criação de Deus. A gente às vezes tem muita dificuldade de ler o Antigo Testamento, porque pensa nele como um livro cheio de regrinhas, com umas histórias estranhas. Mas isso é porque falta ainda uma visão geral do que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é uma grande história, ele não é várias historinhas, ele é uma grande história, cheia de capítulos, que conta a história de quem é Deus, de como ele age e de qual o propósito dele. Então tem essas três verdades no Antigo Testamento. Quem é Deus, como ele age e qual o propósito dele. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai encontrar essas verdades lá. Então, nessa grande história que o Antigo Testamento faz, primeiro ele começa dizendo que Deus é o criador do universo, da natureza, dos animais e de tudo que existe. Deus diz isso na sua palavra. Deus revelou essa verdade. Então não é opinião, não é uma teoria que nós criamos. Deus disse que ele criou o universo. Você vai encontrar pessoas afirmando o contrário, mas essa é a revelação que temos da palavra de Deus. Depois, Deus vai se mostrar como aquele que criou a humanidade e que se relaciona com essa humanidade. Porque algumas pessoas por aí creem que Deus criou o ser humano, mas acham que Deus só criou, largou e foi embora. Deus não se comunica mais conosco hoje. Deus só fez criar o universo e foi-se embora e deixou tudo rolar por meio das leis da natureza. É isso que nós cremos? Nós cremos que Deus criou o ser humano justamente porque ele quer se relacionar com o ser humano. Ele criou o ser humano com capacidades relacionais justamente porque Deus queria se relacionar, ele quer se relacionar com o ser humano. Então, o Antigo Testamento vai mostrar isso. Deus chama Adão, Adão começa a se relacionar com ele, mas aí Adão procura o pecado, eles são afastados de Deus. Depois Deus começa a chamar pessoas de uma família específica, ele vai chamando pessoas para se relacionar com ele, até chegar em Abraão. E aí ele forma um povo com quem ele vai se relacionar por meio de Abraão. Depois ele vai fazendo alianças com esse povo, a gente vai ver mais sobre isso depois. Mas a ideia é, o Antigo Testamento mostra que Deus não só é criador do universo, mas ele é o seu criador, ele é o meu criador. E ele nos criou porque ele quer se relacionar conosco. Amém? E em terceiro lugar, porque ele também é aquele que salva a humanidade. Então, irmãos, isso é importante por quê? Porque Deus criou a humanidade para se relacionar com ele, mas a humanidade não quis essa relação. A humanidade fugiu e preferiu o fruto proibido, preferiu o pecado. Deus poderia ter dito assim, tá bom, deixa para lá vocês que vão sair perdendo. Eu sou o criador do universo, eu sou todo poderoso, eu não preciso de vocês. Mas Deus é humilde. Estranho, né? Uma criatura soberana, poderosa, o criador de tudo dizer, eu quero me relacionar com vocês.
Mesmo vocês dizendo que não me querem, eu vou buscar um jeito de resgatar vocês do pecado para que vocês possam novamente se relacionar com isso. Semana que vem, irmãos, nós vamos para a terceira marca e nós vamos falar mais sobre isso. Por enquanto, o que eu vou dizer é isso. Deus é aquele que salva a humanidade e que busca separar para si um povo. E o Antigo Testamento mostra isso, com o chamado de Abraão, seus filhos, né? Isaac, Jacó e depois José. Aí vai o povo da aliança com Moisés no deserto, a história dos 10 mandamentos, o povo vagando pelo deserto até chegar em Canaã, Josué tomando posse de Canaã, depois os juízes, os reis, toda essa história que você pensa assim que é uma história, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso é a história de Deus formando uma família que futuramente ia chegar aqui na Filipenses. A família Filipenses não existiria se Deus não tivesse chamado Abraão 10 mil anos atrás. Vocês estão entendendo como essa história é importante? Se você lê a história do Antigo Testamento, você está lendo a história da igreja Filipenses. Nossa origem está lá. Não é uma história chata, irmãos. Falta você olhar com os olhos certos para essa história. Amém? Então, em resumo, uma boa teologia bíblica, ela revela para a gente que Deus é o nosso Criador e que Ele também está preocupado com a relação que nós temos com Ele. Ele quer que a gente volte a se relacionar com Ele. Em segundo lugar, o Deus da Bíblia é um Deus santo. Deus tem muitos atributos, irmãos. A gente não vai tratar eles todos aqui. Semana que vem a gente vai ler um trecho da Confissão de Fé de Westminster que responde a pergunta no catecismo também, quem é Deus? Aí há uns 20 atributos lá de quem é Deus. Deus é santo, é amoroso, é justo, é isso, é uma lista enorme. Hoje a gente só vai falar de alguns, mas olha só como é que a santidade de Deus é interessante. Por causa da queda, a gente já falou aqui da queda, né? O ser humano pecou no Jardim do Éden, escolheu o fruto proibido, se separou de Deus. Isso se tornou uma relação desigual. Porque agora a gente tem um Deus poderoso, criador do céu e da terra, que é santo, e a gente tem um povo, uma humanidade que não é santa. Uma humanidade que se misturou com o pecado. Como é que essas duas partes vão se relacionar? É uma relação que dá certo? Dá para ter comunhão entre trevas e luz ali? Não dá. Então, necessariamente, essa relação precisa ser consertada. Porque Deus é santo e os seres humanos são pecadores. Como é que Deus vai se preocupar com essa relação? Ele vai tentar entrar num compromisso de restauração, de recuperação com a humanidade, para que essa relação possa voltar a existir. É necessário que haja o que a Bíblia chama de aliança. Veja, tem uma coisa aqui que precisa ser explicado para vocês. Aliança, quando a Bíblia fala, principalmente no Antigo Testamento, não é como esse anel aqui. Isso aqui não significa aliança na Bíblia. No Antigo Testamento, a aliança era um ritual que era feito entre duas partes. Então está aqui eu e Daniel achamos um lote de um terreno, capinamos juntos e falamos, Daniel, nós vamos partir esse terreno no meio, metade é minha, metade é sua, Daniel. Combinado? Combinado, porque naquele tempo não tinha contrato, não tinha lei, não tinha órgão, fórum, não tinha nada para fiscalizar. Então era na palavra. Daniel, estamos combinados, Daniel? Metade minha, metade tua? Então vamos firmar aqui o compromisso. Aí era a aliança. Como é que era feita a aliança? A gente pegava um animal bom, gordinho, estava no jeito já, e a gente fazia um sacrifício desse animal, eu e Daniel. A gente partia esse animal no meio, a gente colocava metade do lado dele, metade do meu lado. E aí nós dois passávamos, eu e o Daniel juntos, a gente passava no meio desse animal para selar esse compromisso. E a ideia era, se uma das duas partes não cumprirem o seu compromisso, que aconteça isso que aconteceu com o animal com ele. Viu, Daniel? Se eu não te entregar a tua metade, que Deus me reparta no meio. Isso era uma aliança no Antigo Testamento. Isso era uma aliança. Só que quando Deus chama Abraão, ele não faz isso aí, pastor. Deus chama Abraão, Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo. Aí Deus pega o animal, Deus parte o animal no meio, só que na hora de passar no meio, Abraão está adormecido e Deus passa sozinho. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que Deus está dizendo assim, Abraão, nesse compromisso entre eu e você, nessa aliança, a responsabilidade é toda minha, Abraão. Eu estou te prometendo, Abraão, que eu vou fazer um povo de você. Eu estou te prometendo, Abraão, que de você sairá uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu. E isso não depende da sua responsabilidade, Abraão.
Porque quem está fazendo o compromisso, quem está passando no meio do animal cortado, sou eu, Deus. Então, Deus se rebaixa a esse nível de fazer uma aliança com um ser humano pecador como Abraão, para restaurar sua relação. Aí, você briga com a sua esposa, você briga com seu esposo, você diz, ele que está errado, eu não vou pedir desculpa. Já pensou se Deus fosse assim? Porque Deus veio fazer o compromisso conosco, veio fazer a aliança conosco, e não foi Ele que errou. Quem pecou foi a humanidade, mas quem se humilhou foi Deus. Quem pecou foi a humanidade, quem se rebaixou, quem pediu para entrar em contato, quem pediu para estabelecer um compromisso de aliança, foi Deus, não foi o ser humano. Vamos aprender com isso nas nossas relações. Alguém pecou contra você, vá lá. Vá lá, estabeleça o contato. Tente restaurar a relação, mesmo que não foi você o culpado. Vamos aprender com o nosso Deus. Isso está revelado porque Deus é santo. Deus quer que esse povo seja santo. Então Ele vai prover um meio de santificar o seu povo, para que esse povo possa se relacionar com Ele. Isso é o que Deus faz. E aí, irmãos, se você for ler no Antigo Testamento, você vai ver. Tem muitos meios de fazer a santificação. A palavra no Antigo Testamento é essa aí, que está entre parênteses. Expiação. Expiar é purificar, é livrar da culpa, da sujeira. Deus faz isso no Antigo Testamento. Ele começa fazendo por meio de animais, como os irmãos já sabem, o sacrifício de animais. Se sacrificava animais, se queimava frutos, ervas, para fazer com que aquilo fosse uma oferta para Deus. A ideia é que no Antigo Testamento, quando havia culpa em algum relacionamento, essa culpa só poderia ser livrada quando houvesse derramamento de sangue. Porque o sangue representa a vida que foi ferida. Então tinha que ter sangue derramado para estabelecer de novo essa purificação, essa expiação. Só que a gente vai vendo na Bíblia o Antigo Testamento passando, chegando no Novo Testamento, e a gente descobre que aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, eles eram um símbolo, eles eram um modelo para um sacrifício perfeito que aconteceria. Quem foi esse sacrifício perfeito? Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha até onde Deus vai para conseguir o que Ele quer, que é santificar o seu povo. Ele estabelece o sacrifício no Antigo Testamento, até aí, Antigo Testamento. Ele estabelece a morte do seu filho no Novo Testamento, NT. Tudo isso porque Ele quer se relacionar com a humanidade. Veja, irmãos, um Deus santo não pode se relacionar com o pecador, se não for para condenação. Para condenação ele vai se relacionar. Mas para salvar, ele precisa purificar. Então, às vezes, a gente escuta pregações por aí, eu acredito que o pastor Melquides já ouviu também pregações assim, as pessoas dizendo, Deus não liga para o que você faz, Deus quer você como você está. Não é isso que a Bíblia está mostrando, irmãos. Deus quer transformar a tua vida. Deus, Ele sabe do que você é capaz, porque Ele te criou para ser perfeito. Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Então Ele olha para você hoje e Ele não vê nada além de uma estátua quebrada. Ele olha para você hoje e Ele vê não o que você é, mas Ele vê o que Ele quer fazer de ti. Ele quer te fazer de ti de volta aquela pessoa que reflete a imagem e a semelhança da santidade dEle. Deus é santo. E Ele só vai se relacionar com pessoas santas. Amém? Perguntas? Irmão Junei aí no camarote, se quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá, meu irmão? Se não tem perguntas nem comentários, vamos para mais um atributo do nosso Deus. Ele é um Deus fiel. Veja, irmãos, Deus é fiel. E por que mais dois atributos, mais duas qualidades dele? Por Deus ser fiel, vem de brinde mais duas verdades. Vamos lá, Deus é fiel. Ele criou um povo, o plano dele, o propósito dele era o quê? Criar Adão e Eva, criar a humanidade para se relacionar com a humanidade. Não é isso que a gente viu? E ele é fiel, ele vai cumprir. Ah, mas a humanidade não quis Deus. A humanidade se separou de Deus quando escolheu o pecado. Mas Deus é fiel ao seu propósito. Deus é fiel ao seu propósito. Ele não é fiel à humanidade, ele é fiel ao propósito dele.
E porque ele é fiel a esse propósito, ele manifesta a sua misericórdia. Veja bem, Deus é misericordioso. A Bíblia diz, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo. Tudo isso aí significa o quê? Misericórdia, paciência. Ele te atura. Mesmo você não prestando, ele te atura. É isso aí. E grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Isso é Êxodo 37. Agora veja bem, irmãos. Tem um problema aqui de lógica. Deus disse assim lá para Adão e Eva, se vocês pecarem, vocês vão ser punidos com a morte. Aí agora Deus está dizendo, vocês pecaram e eu vou dar misericórdia para vocês. Não parece errado isso? Não parece contraditório? Deus diz que quem pecar tem que ser punido com a morte. Agora ele está dizendo que quem pecar, ele vai dar a misericórdia dele. Mas acontece, irmãos, é que Deus não só é misericordioso, mas ele é justo. Tudo isso está dentro da fidelidade de Deus. Deus é justo. Então a continuação desse texto, a gente leu Êxodo 37:6. Aí olha o que diz o verso seguinte. Ainda que ele não inocenta o culpado. Deus é misericordioso, mas ele é justo. Se no dia do juízo final, ele olhar para um de nós e ainda ver culpa do pecado sobre nós, nós não teremos a misericórdia de Deus. Nós só teremos a sua justiça. Nós só teremos o seu juízo e iremos para o inferno eternamente. É duro dizer isso, mas é a verdade. Para que nós possamos receber essa misericórdia do verso 6 aí, compassivo, clemente, nós não podemos mais ter culpa sobre os nossos ombros. Se você ainda for culpado pelo seu pecado, você não vai conhecer a misericórdia, você só vai conhecer a justiça, a ira de Deus. Porque Deus, ele não é só misericordioso, ele é justo. Então, irmãos, qual é a solução para esse Deus que ao mesmo tempo quer estender sua misericórdia, mas esse Deus também quer punir o pecador, porque ele não inocenta o culpado? Jesus é a solução para esse problema. Deus olhou para o seu filho e entregou o seu filho se entregou pelo seu povo. E nesse ser humano, Jesus Cristo, o problema se resolve. Porque Jesus Cristo, ao mesmo tempo, demonstra a misericórdia de Deus por nós, oferecendo o seu amor e a sua graça, mas ao mesmo tempo está a justiça, porque Jesus Cristo foi punido pelos pecados de todos os que vão crer nele. Então o seu pecado, se você crê em Jesus Cristo, o seu pecado é colocado sobre as costas de Jesus Cristo. A sua culpa é colocada sobre Jesus Cristo. Aquele mal que você carrega, aquele mal que você fez ao longo da sua vida, o mal que já nasceu no teu coração, esse mal é colocado na conta de Jesus Cristo. Então Deus executa a sua justiça. Ele pega toda a ira que devia cair sobre você e sobre mim, e ele derruba essa ira sobre Jesus Cristo. Fez a justiça. Cumpriu a promessa. Agora, cumprindo a promessa de derrubar a sua ira, de derramar a sua justiça sobre Jesus Cristo, ele também derrama misericórdia sobre a igreja. Você só pode receber a misericórdia de Deus porque Deus é justo. E assim ele demonstra a sua fidelidade. Olha a artimanha. Né? Se a gente estivesse no Amazonas nesse tempo, a gente diria, olha a gambiarra. Olha a gambiarra. Eu quero salvar esse povo, mas eles estão com culpa, já sei. O meu filho pega a culpa por eles, e aí a misericórdia que era para ser do meu filho eu dou para eles. Olha a gambiarra. Deus faz isso, irmãos, por causa da fidelidade dele. Ele criou o ser humano para se relacionar com ele, e é isso que vai acontecer. Ele é tão poderoso que ele é capaz de quebrar os nossos corações e as nossas vontades. Eu já ouvi muita gente dizer por aí, aquele texto de Apocalipse, pastor, Jesus bate a porta, se você deixar entrar. Negativo, Deus arromba a porta, irmãos. Ele entra e demonstra que ele te quer e que ele vai te resgatar no teu pecado. Imagina Jonas fugindo de Deus, o profeta pródigo, dizendo, eu não vou pregar em Nínive, eu vou fugir nesse navio. E Deus fala, você vai ser engolido por um peixe e eu vou te fazer ir para onde eu quero que você vá, Jonas. Você não tem livre-arbítrio, como dizem por aí, Jonas. Você é meu, eu te resgatei, Jonas. O crente é assim, irmãos. O crente é assim. Porque Deus é fiel, ele resgata os seus e domina sobre as suas vidas. Amém? Antes de ir para o próximo ponto, tem perguntas? Senhor José Maria.
Perfeito. Perfeito. Obrigado, irmão José Maria. Um texto, uma referência muito boa que o irmão José Maria trouxe, Isaías 59, mostra Deus mostrando a nossa responsabilidade. Porque vocês são descendentes de Adão, essa iniquidade de vocês é uma cobertura de trevas que me separa de vocês. Para que haja salvação, essa cobertura tem que estar retirada. Mas a questão é, nós não temos a capacidade de tirar essa cobertura, essa iniquidade. Só Deus pode fazer isso. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios que vocês estavam mortos em delitos e pecados. Morto se mexe? Morto se comunica? Morto faz alguma coisa? Não, morto está morto. Vocês estão mortos em delitos e pecados, em iniquidade. Mas Deus, aí vem o apóstolo Paulo falar, mas Deus em sua infinita misericórdia, e aí vem a salvação. Graças a Deus. Amém? Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Então vamos ao próximo ponto. Deus é um Deus amoroso. Para tirar um pouquinho o susto, né, pastor? Porque quando a gente fala de um Deus irado, muita gente fica assustada, né? Que eu só ouço falar por aí que Deus é amor. O rapazinho que prega a Bíblia no ônibus diz que Deus me ama. O crente que me encontrou na rua disse, Jesus te ama. Então eu só escuto dizer que Deus é amor. E agora esse irmão está dizendo que Deus é irado, que Deus está furioso, que Deus quer derramar ira, que Deus vai mandar a pessoa para o inferno. Como é que é isso? Não, calma, irmão, Deus é amor, sim. Mas é porque a gente tem que mostrar quem é Deus por completo. Não pode escolher só uma qualidade dele e dizer que ele é aquilo ali, não. Mas Deus é amor, sem dúvida. E parte do porquê ele se colocou nessa situação de ter uma aliança com o seu povo é por causa do amor dele. Veja, Deus não precisa da humanidade para ser completo. Porque quando a humanidade nem existia, Deus já era Deus. Então a humanidade não faz ele ser melhor. A humanidade não faz ele ser mais santo, mais puro. Deus é Deus porque a própria glória dele se basta. Ele é um ser, como a gente fala, autossuficiente. O que fez então Deus se colocar nessa situação de desejar, porque ele não precisa, mas de desejar, ter o desejo de se relacionar com os seres humanos? Então, esse é o atributo, é o amor. O amor de Deus faz com que ele escolha um povo e faça uma aliança para se relacionar com esse povo. Aí, como a gente já viu, o ser humano não correspondeu. O homem se fez pecado. E aí Deus vai fazer o quê? Transformar o seu filho em pecado. Como diz o apóstolo Paulo. Olha só a história. Deus criou o ser humano perfeito. Bora se relacionar? O ser humano, não, quero o pecado. Aí Deus fala, tá bom, então meu filho vai se fazer pecado para purificar vocês. Olha esse roteiro. É isso, irmãos, isso é por amor, não tem outra explicação para isso, não. Deus não precisava disso, meus irmãos. Olha o dilúvio. Olha o dilúvio. Deus disse assim, me arrependo de ter criado essa humanidade. Vou passar água e passar a lambida em todo mundo. Deus não precisava. Ele estalava os dedos e fazia de novo. Mas ele ama tanto a humanidade que ele quis tirar a humanidade daquela situação de pecado e resgatar. Então ele se mantém fiel a esse propósito de amar o seu povo, porque ele é amoroso. Os nossos esforços sem o amor de Deus não têm valor. Então a gente tem que se esforçar? Tem. Estamos aqui buscando ao Senhor hoje, a gente poderia estar em casa fazendo outra coisa, mas a gente está aqui. São nossos esforços, nossa responsabilidade em buscar o Senhor. Mas se o Senhor não fosse um Deus amoroso, nós não seríamos recebidos. Porque o mal que praticamos contra Ele é muito maior. Então Ele só nos recebe porque o amor dEle é enorme por nós. E aí mais um atributo. O amor é muito fácil, né? A gente passa rapidinho pelo amor porque esse aí não tem dificuldade, né? Falar que Deus é amoroso é a coisa mais bonita. Ninguém tem pergunta nessa hora, tenho certeza. E a gente passa rapidinho. Então vou passar. Deus da Bíblia também é um Deus soberano. O que é soberano, irmãos? Soberano, eu vou resumir para os irmãos. Soberania é um governo exclusivo. Quando você governa exclusivamente, então só você é o líder daquilo ali. Um presidente, ele é soberano? Não. Ele não governa só, ele governa com a ajuda do poder legislativo, do judiciário.
Agora, um rei, como os reis antigos, absolutistas, eles eram soberanos, porque eles governavam sozinhos, não tinha nenhum poder acima deles, senão o de Deus. Deus é soberano, irmãos. Ele governa o universo sozinho. Ele criou o universo sozinho do nada, então ele governa sozinho. Foi ele que criou. Não tem autoridade acima de Deus. Ele não precisa pedir permissão para fazer algo. Ele é soberano. Então, o que isso significa para a tua fé? Por que que você, crente aqui, que está sentado hoje aqui no banco da comunidade filipense, por que que crer num Deus soberano é importante para você? Crer num Deus soberano é importante, irmãos, porque você vai entender que se Deus é soberano, se Ele governa todo o universo, se Ele governa a tua vida, a minha vida, Ele tem algo para essa vida. Ele está fazendo uma história da tua vida, da minha vida, das nossas vidas, que vai dar onde Ele quer exatamente. Sabe aquele ditado que o povo diz assim, Deus escreve o certo por linhas tortas? Isso é besteira. Linha torta no teu olho, porque no olho dele está retinho. Está indo exatamente como Ele quer o plano. Aí às vezes acontece uma coisa ruim na nossa vida, alguém adoece, a gente perde alguém querido, e a gente pensa, as coisas estão saindo do controle de Deus. Não saem, porque Ele é soberano. Nada acontece fora do propósito dele. Então a história da humanidade está caminhando perfeitamente como Ele quer. Se você me perguntar agora, no meio de uma escola dominical, por que Ele permite certas coisas acontecerem, como a pandemia, eu não vou te responder. Mas se você pagar um lanche, a gente vai e conversa bacana. Mas aqui não dá. Por que Deus permite a pandemia? Tanta gente inocente morreu, eu não vou te responder isso aqui. Mas o que eu posso te dar com toda certeza é, Ele tem um propósito maior para isso que está acontecendo. A pandemia não foi um acidente do ponto de vista de Deus. Um Deus soberano não é pego de surpresa. Um Deus soberano não se assusta quando surgiu um vírus ali do morcego, sei lá do quê. Deus se assustou, o que eu vou fazer agora? Não. Um Deus soberano tem controle sobre, como diz na palavra, cada fio de cabelo da tua cabeça, cada estrela do céu Ele conhece pelo nome, Ele alimenta os passarinhos e o passarinho não cai da árvore se Ele não permitir, Ele cuida do girassol, Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida de todas essas coisas. Se Ele cuida dessas coisas minúsculas, você acha que Ele não controla a história do universo? Se Ele está preocupado com coisas minúsculas, você acha que Ele não tem uma visão geral do todo? Ele é soberano, Ele governa, nada sai do controle dEle. Isso para mim e para ti, irmãos, significa que não há abandono. Deus não abandona o seu povo. Olha tudo que a gente já viu hoje dEle, que Ele é amoroso, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é o Criador. Você acha que um Deus que passou por tudo isso para escolher o povo dEle aqui, o povo da aliança, você acha que Ele não tem poder para guiar esse povo? Você acha que Ele não tem governo sobre esse povo? Você acha que a igreja filipenses está solta aqui, ao acaso? Não, tem um Deus soberano. Tem um Deus soberano guiando essa igreja, porque Ele é o Criador dessa igreja. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, misericordioso. Então Ele governa sobre nós, Ele está cuidando para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Tem um hino também no nosso hinário, que o refrão é um texto do apóstolo Paulo que fala: mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é soberania, é confiança. Eu não sei exatamente o que vai ser o meu amanhã. Eu não sei, mas eu sei que Deus sabe e que Ele está cuidando. Amém? Então os crentes possuem uma revelação do futuro, olha isso. O crente nunca vai gastar um centavo com tarólogo, com macumbeiro, com adivinhação, porque o crente sabe o futuro. O crente não vai olhar as constelações, meu signo é Áries, de touro, não sei o quê. O crente não tem curiosidade sobre o futuro, porque ele sabe que a verdade final é: todas as coisas vão sair de acordo com o propósito divino. Sabe aquele emprego que tu orou há muito tempo? Eu não posso te dizer que vai dar certo. Sabe aquele propósito que tu está orando há muitos anos? Eu não sei se vai dar certo. Eu oro junto com você para que dê certo. Mas eu posso te dizer uma coisa: se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, você vai ser salvo. Isso aí eu dou uma de profeta que digo: eis que te digo. Da onde eu tiro essa autoridade para dizer isso, irmãos? Todo aquele que confessar Jesus Cristo com a sua boca e crer nele com o seu coração será, diz a palavra de Deus. Então eu não posso te garantir coisas financeiras, materiais, mas eu te digo,
se a tua vida estiver entregue a Jesus Cristo, se você for parte do povo da aliança com quem ele se relaciona, você será salvo. Isso eu tenho certeza. Os rumos da história já estão desenhados. A ideia de acaso não cabe para um Deus soberano, porque ele controla tudo. Deus tem todo o poder, eu não. Isso é ótimo. Às vezes, um problema da nossa vida é que a gente acha que ser limitado é ruim. Eu sou limitado, eu não posso fazer tais coisas, eu não tenho poder para fazer isso. Isso é bom. Se você fosse muito poderoso, talvez você quisesse lutar com Deus. Talvez você quisesse achar que os seus planos são melhores que o dele. Você ser limitado é bom para você baixar a sua bolinha, para você ser mais humilde e saber, Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu o que é bom para mim. O Senhor vai dar um destino melhor para essa situação do que eu quero. Eu posso achar que eu sei hoje o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe o final da história. Eu não sei, Deus. Então eu quero confiar no teu propósito, que o teu propósito é o melhor. Amém? Vamos resumir então. Eu sei que está pequenininho, quem quiser essa tela depois aí, quem quiser o slide todo, me pede no WhatsApp que eu passo, tá, irmãos? Isso aí é só para a gente fazer um resumo. Então, vimos que teologia importa para a igreja. Uma igreja sem teologia bíblica não é saudável, irmãos. Porque ela não vai ter uma boa crença sobre quem é Deus. Ela vai inventar qualidades que Deus não tem. Ela vai excluir as qualidades que Deus tem. Tem igreja por aí que diz que Deus não é soberano. Tem igreja que diz por aí que Deus não é santo. Por que isso acontece? Porque não tem teologia bíblica. Porque elaboram suas verdades através das suas próprias consciências e ideias. Nós lemos semana passada o texto do apóstolo Paulo a Timóteo. Eles não creem na sã doutrina. Tem coceira no ouvido, querem ouvir coisa nova, diferente. Mas teologia bíblica é firme. É a casa construída na rocha. E a rocha é a palavra de Deus. Então teologia bíblica me diz quem é Deus. Teologia bíblica me diz que Deus é criador, que Ele está escrevendo uma história com o propósito de se relacionar conosco. Teologia bíblica me diz que Deus é santo, e que porque Ele é santo, Ele fez uma aliança para me santificar. Porque se eu não for santificado, eu não posso me relacionar com Ele. Seguir a paz com todos, irmãos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus, né, pastor? Hebreus. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Deus é fiel, a teologia bíblica diz isso. Deus é fiel, Ele cumpre suas promessas, Ele executa os seus planos com justiça, Ele pune o pecado em Jesus Cristo e Ele dá misericórdia ao seu povo. A teologia bíblica diz que Deus é amoroso, que mesmo que Ele não precisasse de nada disso, Ele escolhe, Ele deseja se relacionar conosco. Porque Ele é um Deus amoroso, Ele ama o seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por último, Deus é soberano, Ele tem um governo, Ele revela os seus planos, os seus propósitos na sua palavra, para que a igreja confie no poder dEle, para que a igreja não confie em si mesma, confie no poder de Deus, e assim possa ter esperança de que todas as coisas vão dar certo no final, porque todas as coisas estão debaixo do poder dEle, do controle dEle. Amém? O que concluímos? Concluímos, irmãos, que teologia bíblica não é opção. Que se essa comunidade quer avançar, se essa comunidade quer crescer, quer se tornar uma igreja de fato, ela precisa de teologia bíblica. Teologia bíblica é a revelação de quem Deus é. Se nós não aprendermos quem Deus é, a gente vai se relacionar com um ídolo, com um Deus falso, um Deus que não tem poder para salvar. Você quer se relacionar com Deus correto, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Criador, o amoroso, justo, fiel, soberano? Você quer se relacionar com esse Deus? Você precisa de teologia bíblica. Você não precisa ir para a faculdade estudar teologia. Você não precisa ir para o seminário. Mas você precisa entender o que a palavra, a teologia bíblica diz aqui. E aí, para isso, nós temos que ter uma igreja que recebe a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus,
que está aqui para isso, para a palavra de Deus. E também que procura a palavra de Deus em casa. Que nas nossas casas não chegue a juntar poeira na capa da Bíblia. Porque nós estamos buscando sempre, eu quero saber mais quem Deus é. Então esse livro vai ser usado em casa. Amém, irmãos? Para finalizar, alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então vamos finalizar. Não? Então vamos. Tá tudo entendido, né? Eu acho que não vou mais fazer só 3 questões na atividade, não, pastor. Vou fazer umas 20 questões assim, mais difícil, um pouquinho. Porque está muito fácil a escola dominical. Os irmãos não tem pergunta, não tem dúvida, está muito fácil. 20 questões acho que está bom para o domingo que vem, né? Tá? O Igor está dizendo que está bom. Então vamos melhorar esse questionário aí. Amém? Vamos orar, irmãos, então, para pedir que o Senhor abençoe esse momento. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque nessa comunidade, Senhor, temos buscado Te conhecer. Não a partir das nossas imaginações, não a partir das nossas próprias ideias, mas a partir daquilo que o Senhor revelou no Teu livro, o livro sagrado, a Bíblia. Obrigado, Pai, que nós possamos permanecer com a nossa fé firme nesse livro, para nunca nos afastarmos do Senhor. Nos ajuda a crer nesse livro, nos ajuda a estudar esse livro, nos ajuda a fazer com que esse livro seja sempre presente em nossa vida, não só no domingo, mas na semana inteira. Ajuda aqueles que têm dificuldade de manter uma rotina de leitura bíblica. Dá forças a eles. Usa a tua igreja para encorajar, para que todos aqui tenham uma rotina de leitura bíblica todos os dias. E que assim sejamos uma igreja forte, com uma teologia bíblica saudável. Ajuda o pastor Melquiades, Pai, para que ele dirija essa igreja bem, que teologicamente nós sejamos saudáveis, sejamos bíblicos. Cuida da tua igreja, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a caminhar nos teus caminhos e ser saudáveis para ti. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.